Muita coisa. O que tem mais visibilidade é geralmente aquilo onde eu perco menos tempo, que é o que tem mais visibilidade. Estou de manhã. Quer chegar e gravar? Sim, é onde gravar não, menos. é direto. É onde as pessoas. Aquilo que as pessoas mais veem, mais notam, é aquilo que do meu dia me rouba menos tempo. Eu estou no Jornal Rosa, no Querida Júlia, já faz em março já um ano. É uma coisa muito gira de fazer, dá algum trabalho, porque tem muito trabalho de bastidores, e eu faço a edição dos conteúdos e aquela coisa toda. Gosto muito de fazer. Gosto muito da equipa, porque é porreiro, porque foi uma coisa inovadora que ainda nunca se tinha feito daquela maneira em Portugal, um jornal daquela maneira. Fui pioneiro nisso, fico muito contente. Pois porque aquilo é quase um jornal, não é? Aquilo é um jornal, percebes? Tem pivôs, tem comentários, tem peças, só que é um jornal irónico, bem disposto. O objetivo não é criticar nem dizer mal das pessoas, como outros projetos que eventualmente já pode ser feito, ou comentar de forma mais acutilante. Eu acho que aqui o objetivo, acho não, tenho a certeza, do jornal é mostrar um lado bem disposto dos famosos, chamar a atenção de vez em quando, revelar. Interessa-nos muito pouco, a mim enquanto editor e comentador do jornal, interessa-me muito pouco a intimidade dos famosos nesta fase. Interessa-me mais aquilo que eles se tornam público e comentarmos e avaliarmos ali um bocadinho, aquela coisa toda, porque eu acho que é isso também que interessa às pessoas. Que eu não, com 38 anos, não quero fazer aos outros o que eu não quero que me façam a mim. Pois, porque também há aqui um pormenor, e quando falámos, por exemplo, da imprensa cor-de-rosa, da dita imprensa cor-de-rosa, do social, não é? Em que tu escreves e falas sobre outras pessoas, mas a imprensa também escreve sobre ti. Também. Portanto, tu aqui também... Eu sou um privilegiado, porque eu consigo estar nos dois lados, percebes, da moeda. Sei muito bem como funciona um lado e sei muito bem como funciona o outro. E é um jogo, e todos os anos e a cada projeto nós temos que aprender a lidar com o jogo, percebes? É preciso recuar, é preciso chegar à frente. Estar dos dois lados é um privilégio, para mim é um privilégio. Gosto muito mais de estar do lado de cá do que do lado de lá, porque quando estás... Gosto muito mais de trabalhar na imprensa do que estar exposto à imprensa, porque quando estás exposto à imprensa nós não controlamos tanto as coisas como eu às vezes gostaria de controlar, obviamente. Mas há uma coisa que a mim me deixa um bocadinho intrigado, porque eu não conheço muito bem esse meio. Tu escrevendo sobre outras pessoas e obviamente muitas vezes acabas por dizer coisas que se calhar a elas não lhes agrada tanto, não é? Coisas menos positivas por algum motivo, não é? Tu depois tens o teu critério, não é? Mas o que me faz um bocado de confusão é que algumas dessas pessoas são pessoas até provavelmente serão teus amigos, não é? São todas. São quase todas. São todas. Tu daste tocado lá com essas pessoas. Então depois como é que é? Nunca te questionaste assim, se calhar é melhor não, porque se calhar vou pôr aqui em causa a minha amizade com esta pessoa e ele se calhar não vai. Há muitas coisas. O meu e-mail todos os dias recebe... Há dezenas de coisas que eu sei de pessoas que eu conheço, umas bem, outras não tão bem, que se escritas iriam fazer mal àquelas pessoas. E eu acho que, ou porque eu não me quero estar a dar ao trabalho de investigar, porque é uma coisa que não me preocupa, ou de soltar uma nota só porque sim, também acho que não, que é uma maldade gratuita. Eu prefiro ver sempre o lado melhor das coisas. E depois eu conheço toda a gente, nós somos muito poucos. Eu esbarro-me todo dia, toda a hora com todas as pessoas. Porque este meio é muito pequenino, não é? Somos poucos, somos 50 pessoas. Eu como músico, muitas vezes, e não tem nada a ver, mas muitas vezes acabo por me cruzar com vocês. Mas somos sempre em certos eventos. Eu uma vez fiz uma lista, dei-me a fazer uma lista das pessoas que realmente interessavam fotografar, falar e estar, e não passavam de 50. Percebes? Ou seja, tanto na televisão como na imprensa, se tu fores ver revistas e folhear e ver com atenção, são sempre os mesmos 50, de vez em quando aparece um. Mas esses 50 de vez em quando, 4 ou 5 saem de cena e dão lugar a outros 4 ou 5. Dão lugar a outros 4 ou 5, basicamente... depois voltam. Os que, a mim interessam aqueles que permanecem, que têm uma história. Percebes? Porque às vezes não interessa a pessoa, interessa a história que a pessoa tem para contar. Às vezes muitas vezes dizem assim, mas quem era aquele ou quem é aquele? Tem tão pouca importância, é tão pouco conhecido. Pode não ser, mas se tiver uma boa história para me contar, para entreter o espectador ou uma curiosidade, para mim já conta, não me interessa a pessoa, interessa-me a história. A história em si, tu preocupas-te um bocado com as audiências e com o número de vendas das revistas? Sim, porque eu sou muito cuidadoso com isso, porque não me adianta falar de uma coisa que me dá prazer a mim, mas que eu sei que em casa não interessa. Mas que não vai interessar as pessoas, em geral. Eu penso sempre no futebol, eu não gosto de futebol, e enerva-me um bocadinho aquela
aquele histerismo coletivo do futebol em altura do europeu, do mundial, onde eu não tenho nenhuma opção na televisão, eu tenho europeu e mundial em todas as televisões. E eu penso, podiam pensar um bocadinho a nós, porque eu não gosto de futebol. Eu quando escolho um conteúdo, ou quando escrevo, tento abranger o máximo possível de pessoas. Em 5 temas, 4 têm que ser assim, para massas, para pessoas, para de quem se conheça. Pois há posso fazer o gostinho ao dedo, ou então agradar a 3 ou 4 pessoas que não estão tão habituadas às outras. A escolha de conteúdos nesta coisa da fama é um bocadinho complicada, tal como na política, porque acaba por ser sempre a mesma coisa, percebes? Andas sempre ali um bocadinho à roda, cabe-te a ti saber embrulhar, isto é como as entrevistas, são sempre as mesmas, cabe-nos a nós depois conseguirmos embrulhar a coisa da melhor maneira. Percebes? E já recebeste alguma vez ameaças? Não, uma vez de um jogador de futebol há muitos anos, nunca recebi chamadas, a primeira chamada de atenção que eu recebi foi há muitos anos, foi quando eu comecei, foi da Cristina Caras Lindas, que eu ia cumprimentar, já nem me lembro porque, seguramente há 15 anos atrás. E ela virou uma cara e foi muito mal educada porque tinha feito uma interpretação errada de uma coisa que eu tinha dito. Eu ia com uma amiga minha, eu fui embaixador dos relógios, ela estava supostamente na minha festa, porque eu é que era o embaixador dos relógios, ela foi como convidada, foi muito elegante. Mas também aquece não me arrefece também, passou. Depois tive há 6 anos atrás uma ameaça de um jogador de futebol, não posso dizer o nome desse jogador de futebol. Não interessa, porque não lhe quero dar publicidade, que disse que me telefonou, que queria jantar comigo, estar comigo, eu não podia, depois almoçar, não sei o quê. Tudo isto para me dizer que se eu continuasse a falar dele daquela maneira, naquele momento, porque era uma coisa, o que eu fazia na altura era bom para ele, era uma coisa boa, benéfica para ele, que me partia as pernas. E eu disse, olha, a mim pode-me partir as pernas, mas é mais... para si era mais complicado. Isso já devia ser um hábito que ele tinha. Mas para ele era mais complicado, porque eu com pernas sem pernas continuo, graças a Deus. Continuas a escrever e a comentar, não é? Ele sem pernas não. Mas foi assim a única coisa. Às vezes há chamadas de atenção de pessoas que há algumas expressões que tentam fazer. E e-mails e chamadas anónimas, não? Todos os dias. Chamadas não, porque eu gosto de trocar os meus. Eu de X em X tempo troco os meus números. Pois é isso que eu ia perguntar, tu se calhar vais renovando de vez em quando os números. Poucas pessoas têm o meu número de telefone, aquele que eu tenho, para isto poucas pessoas têm. Agora, nas mensagens do Facebook é uma coisa aberta a toda a gente, os e-mails que toda a gente sabe são todos os dias coisas boas, todos os dias coisas más. Eu lembro quando eu fazia a Tertúlia Cor-de-Rosa, e é engraçado porque a pessoa que escreveu um livro sobre o programa Fátima, e 5, 10 horas onde eu estive, morreu agora há pouco tempo. Eu estive a ver um livro que ele me tinha dado, e ele disse lá que 90% das cartas que chegavam ao programa eram para mim, as outras eram para a Fátima, que era a pessoa que mais recebia cartas, ou pelo menos mais referência a elas. Depois, se eu dar só trabalho, eu guardo tudo, e de vez em quando ir ver, e a maioria das coisas são coisas boas, porque as pessoas, quando têm alguma coisa desagradável para te dizer, quando dão a cara não dizem. Dizem de forma anónima, mas de forma anónima estão a borrifar, não interessa para nada. Agora, quem tem cara e coragem raramente diz uma coisa desagradável. Ou se diz desagradável, diz de uma forma agradável e tu tens que lidar com a situação, obviamente. Tu não podes querer dizer tudo de toda a gente e depois ninguém te diz nada a ti, não é? Tens que ouvir. Olha, os teus tempos livres. Como é que tu ocupas os teus tempos livres? És de sair à noite, não, mesmo quando não é para eventos? Ou... Não, eu a eventos não vou muitos. Vou a estreias, a cinemas, a coisas de amigos meus, aquela... A partir de um pressuposto, tu ias aos eventos, sim. Se calhar um bocado também por trabalho, não é? Não, mas já fui mais, precisamente porque me divirto. Eu não vou a lado nenhum onde eu não penso que me vou divertir. Lá vai o tempo, com 38 anos, não vou a lado nenhum, nem por obrigação, eu acho que não me vou divertir. Posso escolher, da mesma maneira que posso escolher os trabalhos que faço. Acho que chega uma altura em que nós nos podemos dar ao luxo a algumas coisas de podermos escolher. Porque isto pode acabar amanhã e não vou estar frustrado, agora tenho que fazer. Alguém que faça. Agora, eu gosto muito de conversar, de estar em casa com os amigos, de dar jantares em casa, de jantar em casa dos amigos, gosto de ir a um bar, mas onde possa conversar, não gosto de discotecas, não gosto de barulho, eu não percebo a música que se canta e se toca agora. Há 10 anos atrás era outra, quando eu gostava de discotecas era outra onda a minha, de dançar, de cantar, agora não. Gosto de um bar, gosto muito de cinema, gosto muito de ver televisão, gosto muito de ler, tenho muito pouco tempo para ler, porque ler... Eu não leio de qualquer maneira, ou leio crónicas, ou para leres um livro eu não consigo ler de qualquer maneira, eu tenho que ter um método de leitura que me acompanhe. Gosto muito de escrever, mas eu tenho muito pouco tempo livre, porque eu começo de manhã e acabo à noite. E depois mistura-se o tempo livre, mistura-se com o trabalho, o lazer mistura-se com o trabalho.
Pois é, e depois além daquilo que se vê, também há que preparar essas coisas todas, não é? Tudo. Eu passo o dia inteiro a trabalhar. Se eu vou de carro, eu levo sempre um bloco de notas e tenho sempre várias ideias e escrevo sempre. Tenho um bloco de notas na mesa de cabeceira, tenho um bloco de notas no ginásio, escrevo no iPhone. Tenho sempre muitas ideias. Algumas não são postas em prática, óbvio, mas tenho muitas ideias. Ou porque tenho que escrever uma crónica, ou porque há um conteúdo interessante, ou porque pode ser um projeto, ou porque pode ser uma roupa, ou porque pode ser uma graça. Estou sempre a trabalhar, a minha cabeça está sempre a trabalhar. Sim, também deve ser criticado, não é? Provavelmente por colegas teus também que estão ligados à mesma área. Todos os dias. E sem dúvida alguma de quem escreve no social e quem comenta e não sei o quê, tu és quem tem mais protagonismo. Claro, eu sou o único, não existe, eu não tenho nenhuma modéstia em dizer isto, não existe em Portugal, não existe, nem nunca existiu, nem vai existir uma pessoa igual a mim. Há pessoas para trás que fizeram o mesmo trabalho do que eu, há pessoas que vão vir, graças a Deus, hão de chegar pessoas que vão fazer o mesmo do que eu, mas não há nenhuma que faça como eu. Eu faço tudo, mas sem nenhuma modéstia, bem feito. Tudo bem feito. Não podem apontar o dedo de dizer assim, epá, este homem não é imparcial. Eu acho que quando se escreve ou quando se trabalha, há uma coisa que temos que ser imparciais. Eu sou absolutamente imparcial. Contra ventos e marés, algumas coisas. Às vezes prefiro não fazer do que ser imparcial. Sim, sim. Sou um alto comunicador. Existem poucos como eu. Se conseguir, às vezes há pessoas que escrevem muito bem, mas que não sabem comunicar. E há quem comunique que não sabe escrever. Eu, graças a Deus, Depois fazer as duas coisas tenho não é para a todos. capacidade. Agora, claro que eu estou a dizer isto, e claro que o mundo vai ver e vai dizer, mas quem é ele para dizer isto? Sou eu, porque eu sou muito da opinião. Quando eu não sei fazer alguma coisa, eu prefiro não fazê-la. Percebes? Eu sou mesmo esta opinião. Se eu não sei fazer, prefiro não fazer. Mas quando faço, garanto que faço muito bem. E o que é verdade é que no final do dia tu sentes que cumpriste e que provavelmente uma coisa ou outra que não te corresse tão bem vais limar e isso vai aperfeiçoando, não é? Eu não sou perfeito, mas eu faço melhor. Mas não é à toa, e eu aqui talvez te dê um bocadinho a razão, não é à toa que tu já estás neste meio há algum tempo e estás cada vez mais presente e cada vez em mais sítios, não é? Eu trabalho. É porque as pessoas que te dão essa hipótese de escreveres, de comentares, acreditam no teu trabalho e partilham da tua opinião, caso contrário não te davam hipótese. Não é? E às vezes há uma coisa muito importante que eu também já comecei a perceber, eu já passei por várias fases. Eu faço televisão há 12 anos. Há 12 anos eu nunca saí do ar. Eu devo ser o único caso em Portugal que eu tive no ar, ou nas minhas férias, ou no máximo um mês ou dois de transição de programas. Nunca saí. Isto não é uma mais-valia. Isto é apenas dizer que eu fui passando de direções para direções e de projetos para projetos. Quando geralmente temos que fazer um descanso de imagem, eu consegui dar a volta e fazer estas coisas. Essa história do descanso de imagem, Em Portugal não vale a pena fazer, não há dinheiro para descanso de imagem. Não, e perdes o comboio. Claro, Perdes o comboio. Descansas a imagem, vai vais acabar por descansar tudo. Não, isso não. Mas eu acho que eu não sou muito a favor do descanso de imagem. Eu acho que sou a favor da mudança de projetos, ou seja, Exato, mas é o que não tem fazeres acontecido. sempre a mesma coisa. É o que me tem percebes? acontecido, porque a mim aconteceu-me assim, eu fui fazendo coisas diferentes. Há umas que marcam mais do que outras, mas fui sempre fazendo coisas diferentes. Projetos diferentes. Há uma coisa que me está colada, que é a fama. A fama, os famosos, está-me colado. Eu faço isso muito bem, mas eu para respirar preciso fazer outras coisas. E eu tenho feito outras coisas que faço. Eu fiz uma coisa que era o Cara Nova, num programa à tarde. Não tinha absolutamente nada a ver comigo. Eu não gosto de moda, não gosto de roupa, não tenho paciência para lojas, nada dessas coisas. Mas segues um bocadinho as tendências, não é? Eu vejo de vez em quando aí nos eventos tipo sim, passagens de modelos e não sei o quê. Mas às vezes não posso apreciar mais nada. E eu fiz esse programa nas tardes da SIC com a Fátima Lopes e aquilo foi um sucesso. Nós chegámos aos 40 de share. 40 de share à tarde, não deitar, é uma coisa que já não se faz há... Vocês estão constantemente em cima do share? Eu sou absolutamente fanático pelas audiências. O share é visto ao dia, ao minuto? Minuto a minuto. Quer dizer, eu vejo minuto a minuto amanhã do que aconteceu hoje. No Brasil é que é ao dia. Portanto, interessa-te a ti saber Sim, que a tua rúbrica àquela hora, sim. quando teve de share. Porque repara, era o que veio um bocadinho na conversa lá de tarde. Mas isso não te condiciona depois um bocadinho também a maneira? Não, por exemplo, nos temas eu vejo qual é que funciona melhor. Se aquele funciona bem, amanhã se calhar vou explorá-lo por outro lado. Mas não posso esgotar. Percebes? Não posso, porque as novelas acabam. Num dia esticam-se, mas um dia acabam. Também me serve muito, porque há quem eu estava a dizer que eu tenho passado de projetos para projetos e porque as pessoas confiam, mas tu também tens de ter noção, porque tu tens valor. Porque se tu não venderes, e por isso tu vês no se tu não venderes, não há, neste meio onde nós estamos, isto é uma matriculadora, Sim, se tu não venderes, não estás lá para os teus lindos olhos. Sim.
tu tens que vender, tu tens que te fazer valer, porque senão tu vais para casa. E é uma coisa que eu, graças a Deus, tenho conseguido. Amanhã se calhar não sei, agora tenho conseguido e tenho vindo, graças a Deus, a crescer, porque eu trabalho muito para as pessoas. Eu acho que as pessoas sabem que eu trabalho para elas. E as audiências preocupam. Quem trabalha em televisão e diz que as audiências é secundário, não acredito, não se entrega é o mesmo que tu trabalhas no carro e não queres saber se tens gasóleo. Estás a perceber? Quer dizer, não faz sentido. Então vou trabalhar para 20 pessoas. Então se eu posso trabalhar para 200 mil, vou trabalhar para 20. Percebes? Vou fazer o máximo dos máximos. Preocupo muito com as audiências, muito. Olha, Cláudio, estamos quase a terminar. Acabou. Está quase, pois é a internet e tu também tens horários nos programas, não é? Olha, eu desejo que continues a ser como és, que eu ainda me rio de vez em quando contigo ali de manhã. Eu divirto-me. Muitas vezes eu dou por mim ali, acho que tu fazes uma dupla fenomenal também com a Ana Marques. Acho que vocês fazem uma dupla, há ali um excelente entendimento. Olha, a Ana é um dos casos, é uma coisa de pele, é uma coisa que deve acontecer uma vez, assim, tipo, às pessoas de 10 em 10 anos. Mas o que eu não suportava, não tem nada Mas não nada a ver comigo. mas conhecias? Não conhecias? Conhecia de vista, tipo, estás boa dos corredores, aquelas Sim. É aquela, não trabalhei com ela um dia e digo-te, é uma alma gêmea na televisão. E houve química logo? Logo, no momento é uma alma gêmea na televisão. E eu tenho muita esperança e Deus queira que aconteça que ainda vamos fazer outras coisas juntos. A Ana é daquelas coisas, a televisão tem estas coisas, tu cruzas-te com pessoas e depois ganhas encantamento por elas e as coisas correm muito bem, porque se não te divertires, não. Então olha, Cláudio, só em tom de resumo... É rodapé, como se diz na rádio, é rodapé, em jeito de rodapé. Relembra-nos lá onde podemos ver e ler e ouvir. Podes-me ouvir, podes-me ver e ouvir. Ver e ouvir nas manhãs da SIC todos os dias, no Jornal Rosa, nas tardes da SIC Notícias, à quinta-feira às 5h30 da tarde, com o Mundo dos Famosos. Podes meter em tua casa com o Mundo dos Famosos da Vodafone. Podes-me ler na TV+, podes-me ler no Diário de Notícias, no Jornal de Notícias, podes-me ler na internet, nos meus blogs, no Face, que eu estou um bocadinho dependente do Face, se me postar coisas no Face, provocar no Face, eu gosto. E podes-me ler em qualquer livraria com os livros que eu tenho. Eu estou presente. Relembra-me os livros que tu editaste. Vou-te relembrar todos. Olha, em 2000 editei um romance chamado Em Nome dos Homens. Um romance horrível. Não vale a pena comprar. Depois editei um livro... Tu és mau vendedor. É horrível, esse filme é horrível. Mas depois um livro infantil que foi um sucesso extraordinário, chamado As Aventuras de Nocas, que vende ainda, já me pagou muitas férias, graças a Deus. Depois fiz um outro romance policial, o primeiro em Portugal, que foi o Geneticamente Fúteis, que vendeu muito bem, fiz 3 edições, mas não me orgulho extraordinariamente dele. E o que eu mais me orgulho foi o que lancei há 2 anos, que é o Abraça-me, que é um romance chamado Abraça-me, que é a história de um pai e de um filho que fica vivo. Esse livro é absolutamente extraordinário, foi pela Bertrand, continua aí a vender, e depois algumas novidades. E quero fazer teatro. Não é bem teatro, é uma ideia de um convite que me apareceu para um café-concerto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quem sabe numa próxima conversa sobre eu não sou bom ator, também convém dizer. Vens falar sobre isso e se calhar na altura já estás em cena. Mas tem que ser uma coisa onde não pode ser, eu não posso fazer ator, que eu não consigo. Tem que ser, por isso é que tem que ser café-concerto, uma coisa assim. Pronto, olha, Cláudio. Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. E olha, vá pessoal, deusinho.